O currículo do irmão Sérgio Nunes de Jesus é um currículo bastante extenso. Eu acredito que ele foi generoso quando mandou o seu currículo de forma sucinta. O nosso irmão palestrante, Sérgio Nunes de Jesus, ele nos traz no dia de hoje o tema Mídia e Política, interseções em suas materialidades discursivas. De forma resumida, o irmão Sérgio Nunes de Jesus é mestre maçom da augusta e respeitável Loja Simbólica Universitária Pitágoras. Ele é professor, pesquisador, escritor, músico e poeta. De forma mais ampla, ele é pós-doutor e doutor em Ciências da Educação. Ele cursa doutorado em Ciências da Linguagem pela Universidade Católica de Pernambuco. Ele é mestre em Linguística, licenciado em Letras Português e Inglês. É professor efetivo no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, campus de Cacoal, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, da Sociedade Latino-Americana de Estudos do Discurso, da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. Foi professor visitante na Nova York University, em Toronto, Canadá, no Departamento de Linguística, em 2019, e da Universidade Federal de Alfenas. Atualmente lidera o grupo de pesquisas Linguagem, Cultura e Sociedade, Saberes e Práticas Discursivas na Amazônia, afiliado aos GPS Linguísticas Descritivas, Teóricas e Aplicadas, da CNPq Unifal, e Discurso, Sujeito e Sociedade da Unicamp e CNPq. Desenvolve pesquisas nas áreas de estudos da linguagem, educação de povos e comunicadores tradicionais, pesquisador associado nos projetos Partner e Humanista da CTI e FAPEM, da Universidade Federal do Amazonas, UFAM, de Benjamin Constant, no Amazonas, pesquisador no projeto Semântica Descritiva da Unifal, coordenado pelo professor Dr. Celso Ferrarenzi Júnior, jornalista articulista, avaliador do Guia da Faculdade do Estadão de São Paulo, faz parte do Conselho Editorial e Científico da editora CRV de Curitiba, Paco Editorial São Paulo, consultor e revisor científico ad hoc em periódicos e revistas nacionais e internacionais. E, como eu disse, ele tem também obras que eu vou citar agora. Ler e gostar de ler. Isso é uma coisa que se aprende. Análise do discurso francesa, afinidades epistêmicas franco-brasileiras, volume 1 e 2. Gramática, compreender e comunicar. Figuras e tropos em contextos sociais. Pilares da teoria dialógica do discurso, a obra do Valentin Volovinovich. Acho que deve ser isso. Se tiver errado a pronúncia, o irmão vai me corrigir. Coordenou a edição do livro Educação, direto ao assunto, Nossas Mazelas, Nossas Esperanças. E qual é o problema das gramáticas normativas, de Celso Ferrazeni. Ferrazeni. Acho que é isso. Bom, o irmão Sérgio Nunes, como eu disse, ele é pesquisador, escritor, músico e poeta. Lido o seu currículo, eminente irmão Sérgio Nunes, se tiver alguma falha, algo a acrescentar, o irmão poderá fazer quando da sua apresentação. Bom dia a todos os irmãos aqui presentes. Eu quero, assim, agradecer imensamente ao convite, né, do irmão Vanderlei Coelho dos Santos, então presidente da Academia Maçônica de Letras, representando o eminente irmão Carlos Alberto Paraguaçu Chaves. Quero aqui, em nome do irmão Vanderlei, cumprimentar a todos os presentes. Então, eu acredito, meu irmão, que a leitura do currículo realmente foi uma leitura sucinta, mas que foi bem exposta pelo eminente irmão, e espero, assim, fazer um bom trabalho nesse
momento de estudos, esperando assim que, após a nossa apresentação, tenhamos um diálogo mais expressivo sobre o que nós vamos tratar nesse tempo de estudos. Farei aqui, então, o compartilhamento para que os irmãos tenham acesso ao que será dito pelo nosso irmão Sérgio Nunes. Vocês veem a tela aí? Está tudo certo? Tá tudo certo. Perfeito. Pode ficar à vontade, irmão Sérgio Nunes. Bom, o tema escolhido hoje, mídia e política, interseções e suas materialidades discursivas, é um tema que o professor Davis, o irmão Davis, né, Sleimo de Negreiro, que também faz parte, junto com os eminentes irmãos Vanderlei, faz parte da Academia Maçônica de Letras de Rondônia. Nós dividimos os contextos para que pudesse ser melhor assim discutidos nesse primeiro diálogo, mesmo porque são temas um tanto quanto complexos, mas nós vamos procurar, de certa maneira, falar de uma maneira didática, não estendendo muito para cada slide, para que os irmãos possam, assim, ter mais uma visão mais ampla de como a mídia e a política ela se desenvolve principalmente no contexto da linguagem, que é o nosso principal objetivo quando, assim, formos falar dessa questão mais interativa dentro da mídia e da política. Pode passar, meu irmão. Bom, no primeiro momento, nós vamos observar aqui esse primeiro painel, né? Tem 3 tópicos específicos: resistência cultural, pesquisa básica, não é luxo, e também defesa da universidade. Aqui é um primeiro momento para que cada um de nós possamos, assim, visualizar de como a linguagem, de como a mídia e a política ela se desenvolve, principalmente em um determinado cartaz. Nós vamos observar aqui, no primeiro momento, as essências de resistência cultural, ou seja, nós estamos observando que é o povo pedindo determinadas ações no que tange a questão da cultura, pedindo no que tange à universidade e também no que tange ao processo da própria educação. Então, são apenas elementos que serão discutidos, mas que a sociedade brasileira, ou qualquer tipo de sociedade em si, ela não expande em seu processo extremamente político, mas sim dentro da própria linguagem e suas próprias manifestações. Pode passar, meu irmão. Já nesse primeiro momento aqui, nós vamos deixar bem claro que, para se falar da mídia, da política e principalmente da questão da linguagem, é válido levar em consideração o século XV, né? Eu coloquei aqui a Bíblia de Mezanino, para deixar bem claro que o primeiro processo para se falar da questão da mídia e da política começou em Johann Gutenberg, na Alemanha, no século XV, quando Gutenberg, assim, cria a essência do processo evolutivo dos chamados tipos móveis dentro da própria imprensa, onde o próprio Gutenberg teve como principal objetivo trabalhar esse processo das massas a partir da invenção da própria imprensa. Então, nós vamos observar que, desde o século XV até os nossos dias, né, nós temos 7 séculos de processo de evolução da língua, de processo de evolução da imprensa e de processo de evolução das próprias manifestações que essa língua, que essa mídia e que a política também vai se manifestar. Dentro desse mesmo processo midiático e político, nós vamos utilizar a essência da análise do discurso francesa. É a minha base teórica, que eu vou utilizar a partir dos escritos de Michel Foucault e também de Michel Pechet, para trabalhar o processo evolutivo da linguagem e como essa mesma linguagem ela vai se manifestar nos chamados processos de produção e seus efeitos de sentidos. Como é que isso funciona na prática? Michel Foucault, por assim dizer, alguns irmãos já devem conhecer, Michel Foucault ele tem um livro chamado Microfísica do Poder. Esse livro, Microfísica do Poder, ele vai trabalhar essas relações da linguagem junto com a história,
junto com a língua, e como a língua e a história ela vai se manifestar discursivamente, porque ele vai dizer que todo e qualquer discurso, eles são chamados de discursos heterogêneos. O que isso significa? Ou seja, os nossos enunciados da nossa fala, da nossa escrita, eles são diferentes. Sendo diferentes, então, há incluso nesses discursos enunciativos o dito e o não dito. O que isso significa? Tudo que é dito não é seu, é de alguém que já falou e que nós rememoramos e aprimoramos dentro do nosso próprio discurso. E os não ditos são aquelas memórias que nós trazemos em todo o nosso discurso. Então, isso é importante quando se fala no processo evolutivo da própria linguagem. Então, isso ele vai trazer o dito e o não dito como redes sociais. O que são essas redes sociais? São essa disputa que os nossos discursos, eles basicamente se tornam como um fator de reinterpretação. Então, o que isso quer dizer? Que são chamados de formações discursivas. Então, cada um de nós temos uma formação discursiva quando nós abrimos a boca para emitir um juízo de valor, e quando esse mesmo juízo de valor, ele, por trás dele, há sempre uma ideologia. Então, isso implica dizer que tudo que nós falamos não é nosso. Alguém já disse antes, foi reinterpretado, e essa reinterpretação faz com que o nosso discurso tenha um novo jogo de saber. É o que nós chamamos de forma sujeito ou da posição sujeito que nós assumimos quando abrimos a boca para poder falar. Como, por exemplo, quando emitimos juízo de valor sobre um determinado tema, sobre um determinado assunto ou sobre uma determinada posição política. Então, não é nossa a posição que nós assumimos, é de alguém que já falou e que você toma para si, e, a partir daí, as nossas formações têm uma determinada posição, que nós chamamos de posição social, ou chamamos também de posição ideológica. Pode passar, meu irmão. Partindo desse ponto de vista, nós vamos observar aqui só como um fator de ilustração, para nós entendermos melhor, essa é a prensa de Gutenberg, a primeira prensa que nós podemos assim visualizar, e aqui, à nossa direita, nós temos os chamados tipos móveis, algo que eu até nem coloquei no meu currículo, mas eu trabalhei durante 15 anos da minha vida em Salvador como tipógrafo. Então, eu conheço basicamente como se processa esses primeiros elementos da prensa de Gutenberg. Quer dizer, é o computador de forma mais rústica, por assim dizer. Pode passar, meu irmão. Nesse processo, nós vamos entender, no primeiro momento aqui, o que nós conhecemos como comunicação de massa. A comunicação de massa, como nós falamos antes, é a imprensa tipográfica de Gutenberg, e temos também o processo de comunicação e de reprodução. Esse processo de comunicação e de reprodução, nós vamos entender como condição de produção. O que são essas condições de produção? São toda e qualquer circunstâncias ou determinadas conjunturas que nos rodeia constantemente, né? Ou seja, todo fato social e histórico é uma condição de produção. Então, todo esse processo que nós vamos observar aqui, da imprensa e evolução da comunicação da década de 50 aos anos 2000, até mesmo a evolução aqui à nossa direita do cinema, é chamada de condição de produção. É tudo que nós conhecemos, é tudo que vem sendo construído, e, a partir dessa construção, nós elaboramos as nossas condições de produção, e, quando assim temos a oportunidade de emitir um determinado juízo de valor, uma determinada discussão, essas condições de produção, elas serão rememoradas pelo nosso interlocutor, que é aquele que nos ouve e depois vai emitir um determinado juízo de valor. Pode passar, meu irmão. E aqui nós temos o nosso primeiro exemplo, né? Para entender essas condições de produção, é preciso entender que nós temos uma língua
mas a língua em termos de estrutura. Então, isso quer dizer que todos nós, quando manifestamos um juízo de valor, nós temos que levar em consideração que a nossa língua tem uma estrutura. Existe uma gramática, existe o fator fonêmico, existe o fator sintático, existe o fator regencial, entre outros fatores que nós devemos levar em consideração. Dentro desse ponto de vista, nós instituímos a questão da linguagem, que são todas as manifestações sociais, figuras, sons, imagens, todas as manifestações que assim nos representam e que vai se transformar em contextos. O que são esses contextos? Como nós falamos antes, são todo e qualquer processo de comunicação que é criado as condições de produção. Essas condições de produção nós colocamos aqui até como exemplo algumas nuvens, porque são tantas manifestações que nós não podemos medir o tanto que nós conhecemos em termos de produção dentro da nossa própria linguagem. Então, isso nós vamos chamar de representações e sentidos. E dentro dessas representações e sentidos, nós temos aqui o primeiro processo de manifestação, que nós conhecemos como gestos de leituras. Observem aqui essa primeira imagem. Nessa imagem, nós temos duas imagens de um senhor e uma senhora. Mas, se nós pudermos olhar com um pouco mais de atenção, que é o que nós constituímos enquanto sentidos, observamos que são dois trovadores, um com violão, à direita, e outro sem violão, à esquerda. Então, observe que, a partir de como se observa uma imagem, a partir de como se observa uma determinada leitura escrita ou de um determinado som, os sentidos e suas representações, elas terão, assim, um gesto de leitura diferente. Eu ou qualquer outra pessoa que tenha um gesto de leitura a partir do que nós vemos, então nós abrimos a boca para poder falar e teremos uma posição diferente do outro. Por isso que é importante sempre se respeitar a posição do outro em um determinado contexto social. Pode passar, meu irmão. A partir daqui, nós vamos entender com um pouco mais de perspicácia. Por quê? Todas as vezes que há um sentido, todas as vezes que há uma representação, há uma rede de memórias que nós constituímos aqui à nossa esquerda. Essa rede de memória pode ser filosófica, pode ser política, pode ser social, pode ser cultural, pode ser linguístico, e cada um desses fatores nós vamos chamar de controle ideológico. Por que controle ideológico? Porque todos nós, ao falar, instituímos uma posição, uma forma de onde nós falamos, que nós chamamos de lugar de fala, tá? Ou o lugar ideológico, que à nossa direita vai ser constituído de ditos e não ditos, que nós chamamos dentro da linguagem de interdiscurso. O que são esses interdiscursos? São todas as vozes da nossa esquerda, que nós constituímos como redes, de vozes de terceiros. Então, o nosso discurso não é nosso, é sempre de outro que nós rememoramos e melhoramos os nossos sentidos para poder falar a partir da nossa posição. Por isso que nós temos aqui esse triângulo que vai representar a minha identidade a partir da minha produção de sentido e a partir do momento que eu interpreto. Ou seja, o locutor, entre o locutor e o interlocutor, no meio, esse meio aqui que é uma interrogação, é o que nós vamos constituir de sentidos. Às vezes, o sentido de quando eu falar não vai chegar para o outro com a informação que o outro gostaria que fosse. E é por isso que há esse embate de discursos. E nós podemos até observar, foi o que aconteceu e é o que vem acontecendo, mesmo durante o processo eleitoral e até o momento que ainda está se pré-estabelecendo, há sempre esses embates discursivos. Então, o que é verdade para um é uma inverdade para o outro. Então, o que está no meio é justamente essa posição que nós assumimos
e essa posição que nós assumimos vai constituir sempre como um fator de interrogação. Pode passar, meu irmão. Para tanto, vamos para alguns exemplos práticos, né? Entre eles, nós temos a linguagem, os efeitos constituídos por essa linguagem e os sentidos que essa linguagem pode assim representar. Eu trouxe aqui o texto 1 e o texto 2, como todos nós somos assim da década de 80, né? Instituímos que essa propaganda do batom da fábrica de chocolate Garotos, ela foi bem representada no início dos anos 80 até o início dos anos 90. Então, nós, como éramos crianças à época, nós observávamos, quando tínhamos essa propaganda de peça batom, peça batom, peça batom, peça batom, nós, quando éramos crianças, então instituímos essa posição ideológica enquanto criança, de também pedir batom aos nossos pais, aos nossos tios, aos nossos, né, parentes, que comprar batom era importante para nós que éramos crianças. E já no segundo texto, né, do primeiro para o segundo, era a peça. Agora nós temos o quê? Compre batom, compre batom, compre batom. Então, observe que os efeitos e sentidos para o primeiro texto e o segundo texto vai incutir na mente da criança um desejo que os pais, de certa maneira, tinham que comprar batom para cada uma dessas crianças, pelo fato delas insistirem constantemente, né, esse desejo da compra do batom. Então, observe que há uma mudança de efeito de pedir para poder comprar. Vamos observar agora um segundo momento. Pode passar, meu irmão. A partir daqui, nós vamos observar já a essência da mídia funcionando junto com o discurso e junto com o fator político. E é importante explicar aqui para os irmãos que, quando nós falamos no político, ao se trabalhar a língua, então, todas as vezes que nós assumimos uma determinada posição, nós assumimos uma posição do político, não político partidário. Não político partidário que vai levantar uma bandeira, mas político para assumir uma determinada posição social. Então, por isso que nós constituímos aqui mídia, discurso e política enquanto efeito de verdade, porque os três vão trabalhar de igual maneira. Então, esse efeito de verdade, segundo o exemplo que eu dei aqui anteriormente, é o que nós chamamos de repetitibilidade social. A partir dessa repetitibilidade, nós temos torções de sentido. O que são essas torções? Ou seja, a linguagem circula de maneiras diferentes, para pessoas diferentes, para grupos diferentes. Então, essa circulação da linguagem, nós vamos chamar de cointencionalidade dos dizeres. Porque o sentido para você é um, para mim é outro, que vai se constituir na memória, que nós chamamos de memória, nós chamamos de furo, nós chamamos de conflitos. Por quê? Memória, furo e conflitos, porque há um deslocamento constitutivos nesse fio do discurso, que é a memória repetida. Quando você repete um determinado contexto constitutivamente várias vezes, de maneira diferente, nós vamos chamar de ideologias que vai dar lugar ao próprio sujeito. Então, a partir do momento que eu ouço, que eu leio, que eu observo, que eu constituo aquela rede de memória, aquela repetição, eu vou constituir um determinado lugar. Então, isso quer dizer que o meu lugar, a partir do que eu vou constituir enquanto sentido, vai me dar uma determinada posição. Então, o meu lugar de fala vai ser constituído a partir do momento que eu acredite que aquele ponto de vista é importante pelo meu sentido. Pode passar, meu irmão. Aí, a partir daí, vamos observar alguns exemplos práticos dentro das próprias redes sociais, que nós vamos chamar de arquivo, porque nós rememoramos, e nós guardamos em nosso subconsciente. Repetição, porque nós vamos tirar do nosso subconsciente, porque nós guardamos, e vamos constituir de uma outra maneira. E resistência vai ser a partir do momento que eu vou assumir a minha posição
do meu lugar dentro de um valor social, político, ideológico e, ao mesmo tempo, cultural. E pode ser também até mesmo linguístico, depende do quanto você vai constituir. E aí nós vamos dar esse exemplo claro agora. O ontem e o hoje. Né? Primeiro bloco. Eu, observem que está em negrito, e a palavra Brasil também. Eu vou contra a história do Brasil. Observe, o eu e o Brasil constituído no ontem. E agora a rede sendo trabalhada no coletivo. Observe que o particular é uma posição sentido de um lugar social. Mas quando nós transformamos o eu para o nós, o coletivo ele ganha mais força dentro da repetibilidade, dentro da resistência, dentro do próprio arquivo. Nós vamos contra a história do Brasil, ou seja, o lugar de fala do primeiro quadro constitui para um sujeito, mas o lugar de fala do segundo quadro constitui para o coletivo. Então, é sempre importante pensar na coletividade. Exemplo prático. Por exemplo, os livros de história hoje no Brasil, hoje não, sempre, constituem um lugar de fala do índio, mas não é o índio que fala, é o historiador que fala pelo índio. Só como um exemplo prático, o negro. O lugar de fala do negro nos livros de história do Brasil não é o negro que fala, é o historiador que fala. Então, observem, para cada um de nós que assumimos uma determinada posição na sociedade brasileira, não somos nós que falamos, mas é um outro que fala em nosso lugar. Por isso que é importante observar que há um arquivo, mas que desse arquivo na história do Brasil, de 1493 até hoje, nós vamos observar que no processo de suplantação dos índios, dos negros, dos quilombolas e de outras representatividades sociais, nenhuma dessas representatividades falam, mas o outro que fala por cada um deles. Por isso que é importante se observar este lugar de fala social. Pode passar, meu irmão. Já nesse lugar e dessas redes, é importante se observar já o século XIX, embora tenhamos que falar do século XV, XVI, XVII, mas vai ser no século XIX, a partir dos constituintes históricos de Karl Marx e de Friedrich Engels, que nós vamos observar que esses processos do lugar de fala têm e vai tomar sentido, que nós vamos chamar de processos sociais e, ao mesmo tempo, ideológicos. Aí constituímos uma pirâmide aqui, Marx, Louis Althusser e Stuart Hall. Marx vai constituir as condições de produção, que nós já falamos já desde o início. O que é que se constitui uma condição de produção? É tudo aquilo que nós constituímos enquanto processo de memória, enquanto processo de sujeito, e que nós trazemos em nosso dia a dia. E aí, Althusser, num livro memorável, que ele vai chamar de Aparelhos Ideológicos de Estado, ele vai constituir que todo o aparelho, dentro das condições de produção, eles constituem na família, na escola, na igreja, no trabalho, em todas as representações sociais, né, vai ser constituída as condições de produção. Já em Stuart Hall, ele vai trazer a questão da própria cultura. Então, nós temos 3 pontos a se trabalhar: a mídia, o discurso e a própria visão do político, que é a ideologia pautada também nas condições de produção, dentro de cada uma dessas vertentes e também no próprio processo cultural. Pode passar, meu irmão. E dentro desse processo, trazemos aqui a memória instituída nas condições de produção. No primeiro quadro, sempre é importante observar, nós temos aqui a imagem da figura da burguesia, trazida desde o século XIX, tá? E de como se constitui em termos de essência. Várias pessoas puxando, evidentemente, o processo das condições de produção, ou seja, a burguesia e o proletariado. Já no segundo quadro, nós instituímos
já do século XIX para o século XXI, né? Dicas. Como o nobre colega faz para deixar seu dinheiro tão limpinho? Segundo quadro, eu uso laranjas. Observe que as condições de produção do primeiro quadro não só diferencia das condições de produção do segundo quadro, mas deixa bem claro como os sentidos eles circulam por aquilo que nós conhecemos hoje dentro de fator ideológico, dentro do fator político e dentro do fator de como eu assumo essas condições de produção. Pode passar, meu irmão. E aí, essas condições de produção que nós vimos antes, ela é chamada de interdiscurso. Como assim interdiscurso? É como as informações elas vão circular em nossa memória quando observamos uma charge do discurso anterior ou da charge que antecede a charge que nós vimos antes, e assim sucessivamente. É como se eu observasse uma determinada charge e tivesse determinado sentido, e desse mesmo sentido eu vou tirar as minhas condições de produção. Ou seja, é um já dito que eu já conheço, mas existe um efeito que aparece no quadro à minha esquerda, que a mídia começa a trabalhar dentro da própria história. Já no meu lado direito, esse efeito da mídia ele vai se transformar como um processo da própria língua. Então, a mídia e a política ela vai trabalhar com o que nós chamamos de memória discursiva. É algo que já foi dito, né? Já foi rememorado e que é constantemente repetido. Então, tudo que aparece em nosso cotidiano é uma repetição. Não existe nada de novo, mas é dito de maneira diferente. É dito de uma outra maneira que você precisa rememorar para criar uma certa regularidade, ou seja, há uma luta na sua posição de como você vai se manifestar dentro da sua visão do próprio político ou dentro da sua visão ideológica. É por isso que nós chamamos de interdiscursos, né? Que é um discurso que se entrelaça na sua rede de memória por aquilo que você já conhece. Pode passar, meu irmão. E aí nós vamos observar, nessa rede de memória, essas produções de sentido, né? Que nós vamos chamar de simbólico dos significantes. Observe que à nossa direita aqui, na nossa esquerda aqui, nós temos duas imagens, onde o cérebro de um é constituído de livros, que vai simbolizar a intelectualidade, e o nosso segundo momento aqui, da rede de memória, você tem um outro cérebro constituído de várias vertentes da mídia, onde há uma repetição, onde há um já dito, onde há uma prerrogativa de lutas ideológicas, mas não de intelectualidade. Já no segundo quadro, demonstra claramente de como a mídia ela manipula a todos aqueles que, quando abrem a boca para poder falar, evidenciam um determinado discurso ou uma produção de sentidos a partir do que viu na mídia, não a partir daquilo que leu ou que se constituiu em termos de rede de memória. Pode passar, meu irmão. A partir daí, nós vamos observar quando começa esse primeiro processo midiático. Vai começar, de certa maneira, na Primeira Grande Guerra Mundial e vai se estender na Segunda Grande Guerra Mundial, que nós temos aqui duas imagens, principalmente da Primeira Grande Guerra Mundial e depois da Segunda Grande Guerra Mundial, constituída principalmente pelos alemães, né? E nós vamos observar que quem deu esse pontapé no processo de repetitibilidade e também de manipulação discursiva foi o ministro da propaganda de Adolf Hitler, né? Joseph Goebbels, que, por sua vez, vai trabalhar com o que Freud e Lacan vai chamar de pulsão. O que vem a ser essa pulsão? Essa pulsão é o que eles chamam de pulsão de barbárie, onde o ethos vai funcionar um ethos de construção e um ethos de aniquilamento.
que nós vamos observar que o processo da Primeira Grande Guerra Mundial e da Segunda Grande Guerra Mundial, ele vai trabalhar com esse fator do simbólico, né? Que Foucault vai chamar, basicamente, anos após esse contexto, na década de 60 ou na década de 60, como um instrumento de articulação de poder e, ao mesmo tempo, de saberes, né? Sobre ou a partir do próprio corpo, como as imagens aqui representam, que os alemães eram fortes, eram pessoas inteligentes, constituídos de olhos azuis, e que seu processo era uma raça estritamente superior às demais instituídas. Pode passar, meu irmão. E aqui temos o segundo gesto simbólico de leitura do livro de George Orwell, que alguns irmãos devem conhecer, chamado 1984, que vai falar também sobre esse mesmo processo, que é o processo midiático, quando manipula assim a sociedade como um todo, né? No primeiro quadro à esquerda, nós vamos observar um grande número de pessoas, né, com as suas cabeças dentro, de certa maneira, dentro do aparelho de televisão, que o próprio George Orwell vai falar desse processo de manipulação em sua obra, né, que constituiu, que ele deu o nome de 1984, porque justamente que ele vai falar do grande outro, né, outro com O maiúsculo, instituído por Freud e também de Lacan, né, que ele diz que o O maiúsculo é aquele outro que vai se constituir da manipulação, e o O minúsculo é aquele que é o O manipulado, é o outro manipulado. Tá? Pode passar, meu irmão. Já no terceiro gesto, observamos aqui, já com mais fatores palpáveis, de como a esquerda, nesse processo aqui, nesse quadro da minha esquerda, todo o processo midiático, quando ele é televisivo, o processo de manipulação ele é muito mais eficaz. Como nós já falamos antes, esse simbólico ele é a repetição, né? Quanto mais se repete sobre um determinado fator, maior você sente a necessidade do processo de manipulação. Geralmente, nós ouvimos falar que essa frase foi atribuída a Goebbels, né? Que quanto mais se mente, né, o processo de mentira, quanto mais repetido, mais de sei quantas vezes, é instituído, você consegue convencer. Só que Goebbels não disse isso. Ele disse que todo o processo, quando há uma repetição, mas de maneira incisiva, discutida e, ao mesmo tempo, pautada dentro da própria linguagem, você consegue convencer o outro com mais perspicácia. Essa foi a fala do Goebbels, né? Mas, geralmente, as pessoas dizem mais ou menos assim, que quanto mais se mente, né? A mentira, quando é dita mais de uma vez, você consegue convencer ao outro, mas Goebbels nunca disse isso, né? Em nenhum livro, mesmo porque ele não publicou nenhum livro. Ele simplesmente tem uma tese de 11 pontos de partida que ele vai dizer como é que se consegue convencer ao outro por meio da própria linguagem, né? É um processo que é utilizado pelos meios de comunicação e quem faz o curso de jornalismo tem esse ponto de partida para poder discutir, não como ponto de apoio efetivo para dizer que a propaganda nazista foi simplesmente importante no processo do jornalismo que nós conhecemos hoje. Pelo contrário, mas é para dizer de que maneira o processo de manipulação ele consegue realmente convencer ao outro quando o outro não tem conhecimento de causa. Pode passar, meu irmão. Nesse processo, e aí constituímos que o processo de repetição dá-se-á de forma mais incisiva no processo midiático a cada ano que passa. Aqui nós trouxemos algumas imagens de várias revistas, da Folha de São Paulo, da Veja, da Isto É, da Época, da Exame, para dizer que cada ponto de partida, quando é assim instituído, se você ler a mesma matéria em cada uma das revistas, você vai observar que a posição que a revista ou meio comunicativo midiático ela vai assumir.
Por isso que é importante, quando nós falamos aqui no início do nosso diálogo, a importância da posição sujeito que cada um de nós assumimos. Se nós assumimos uma determinada posição, nós assumimos porque nós temos um determinado tipo de leitura. E é por meio dessa leitura que a nossa visão discursiva ela pode assumir uma posição não só social, mas, ao mesmo tempo, política e econômica. Pode passar, meu irmão. A partir daí, é mais interessante trabalhar sempre esse gesto simbólico nas charges, porque elas trazem, assim, uma materialidade discursiva muito interessante. Vamos observar aqui a questão midiática, né? O povo brasileiro é um povo passivo, pacífico, e não gosta de baderna. Os manifestantes só querem expressar sua indignação nas ruas. Logo, tudo voltará ao normal. Assista agora a novela. Observe o ponto de partida evidenciado no contexto midiático. É bom deixar bem claro que aqui é uma piada, né? É uma posição sujeito assumida, que foi constituída por um outro que constituiu a charge e que viu a necessidade de brincar com o jogo de palavras. E aí, do outro lado, o casal, o marido diz: se eu quebrar essa TV, será que também é vandalismo? Então, observe, a posição assumida pelo marido constitui a irregularidade desse mesmo processo discursivo, evidentemente assumida pelo fator midiático. Então, as posições sujeitos aqui, elas são divergentes pela constituição da formação constituída do aparelho midiático e também daquele que tem um determinado tipo de conhecimento. Pode passar, meu irmão. Nesse sentido, observamos uma outra charge importantíssima que circulou nas redes sociais e que, para cada um de nós, vai assumir uma posição aqui. Primeiro, observando, de certa maneira, um fator midiático da flora enquanto fator, olha, a partir da votação, eu terei uma determinada posição de como será constituído esse primeiro quadro. Já no segundo quadro, me diz também que, olha, a partir da minha votação, eu também terei um determinado benefício a partir da educação. Já no terceiro quadro, já assume uma terceira posição. Olha, se eu votar uma determinada posição discursiva, eu terei também um determinado valor. Então, nós temos 3 posições discursivas diferentes que se constituem a partir de um simbólico. Mas quem é que vai se representar desse mesmo simbólico? É o eleitor. O eleitor vai observar essa charge e vai constituir a sua posição, o seu gesto simbólico do que essa charge está querendo dizer para cada um deles. Pode passar, meu irmão. Pode passar. Olha já o terceiro. Charge da quarentena, álcool em gel. Aí nós observamos, basicamente, que o álcool em gel aqui vai assumir uma posição discursiva no que diz respeito ao simbólico totalmente diferente, né, do que se assume dentro de uma própria charge, porque o álcool em gel aqui vai funcionar como eu já estou há tanto tempo em casa e eu vou pensar no álcool em gel como uma possibilidade discursiva de me embriagar. Eu já estou embriagado de tanto ficar em casa que a minha posição no que diz respeito à questão de quarentena vai ter uma outra posição sujeito, vai ter uma outra condição de produção. Por isso que é importantíssimo assumir essa posição, essa forma sujeito, quando nós observamos ou analisamos uma determinada charge ou uma determinada posição sujeito. Pode passar, meu irmão. Aqui, 3 posições sujeitos que se intercalam entre si. A primeira, no primeiro quadro aqui à esquerda. Para você, é uma, né, daquelas instituições
já no segundo quadro, observe sempre que tem um chapeuzinho aqui, tá? Já no segundo quadro, se tiver pedindo propina, em vez de esmola, garanto que o chapéu, né, estará cheio. Na segunda, já no terceiro, pai, a gente não vai sair nunca desse paredão? Novamente, o chapéu pedindo. E no quarto, não temos mais quadrinhos, mas simplesmente temos o chapéu como uma forma de representação. Todos os quadros aqui vai funcionar de igual forma na posição sujeitos, mas são posições que vão se intercalar a partir dos sentidos que eu, enquanto formação discursiva, tenho para poder falar desse gesto de leitura do primeiro quadro ao quarto quadro, que assim é representado. Então, é importante, sim, assumir uma determinada posição sujeito em um quadro interdiscursivo, que esse quadro, cada um desses quadros aqui, é o que nós chamamos de político dentro da condição de sentido. Pode passar, meu irmão. Dentro desses pontos de vista, nós instituímos, assim, o que nós evidenciamos como agenda City, que foi, evidentemente, uma posição, tá, dos efeitos científicos de forma de arquivo, que a gente traz aqui da dissertação do irmão Davis, que também faz parte da academia dos eminentes irmãos aqui presentes, tá, que vai falar em 3 concepções sociais de como é que vai funcionar essa agenda City, principalmente trabalhando a questão da mídia e da política. Ela vai trabalhar com a realidade enquanto processo de agenda e sentidos, e dessa percepção do público dentro da própria realidade. Isso quer dizer que a realidade ela vai ser uma realidade que a mídia vai impor à sociedade. Então, vamos entender, a partir desse momento, que a Agenda City, quando ela foi assim criada, ela foi criada não como um processo de forma direta de manipulação, mas para deixar bem claro que a agenda social da questão política diz respeito às necessidades da própria sociedade como um todo. Pode passar, meu irmão. Nesse processo, nós vamos observar que essa agenda ela vai se constituir principalmente na mídia, não só televisiva, mas na mídia impressa. Então, nós trazemos aqui 2 momentos para poder entender de como essa agenda ela funciona, né? Do lado esquerdo, nós temos aqui hashtag #VemMoro2022, né? E ele tem como essência para trazer essa agenda, principalmente o processo de repetitibilidade assumida quando nós conhecemos, né, de forma imediata, o processo da Lava Jato, que todos nós aqui conhecemos. Então, a partir do momento que você traz rememorações, né, ou uma rememória daquilo que nós já conhecemos, o que foi a Lava Jato, como funcionou a Lava Jato, entre outros fatores, você associa, geralmente, a Lava Jato a alguém que levantou uma determinada bandeira e que constituiu essa mesma bandeira enquanto valor ou fator palpável dentro do próprio discurso, dentro da própria mídia e dentro também da própria visão política. Já no segundo momento, aqui, nós temos Fernando Collor de Mello, né? Onde ele trouxe o mote, à época, o caçador de marajás. Ou seja, tanto em um quanto em outro, nós vamos constituir uma rede de memória similar, agora com nomes que se diferem, mas que têm o mesmo sentido, né? O caçador de marajá, né? E também o Partido da Lava Jato, aquele que também se prestou a fazer esse mesmo processo dentro da própria visão jurídica. Então, a Agenda City, ela traz justamente a necessidade do outro e como esse outro pode ser assim representado dentro dessas condições de produções. Tá? Pode passar, meu irmão. Nesse processo, ainda no processo da Agenda City, nós observamos aqui 2 capas da revista Veja, né? Principalmente. A primeira, que mostra Fernando Collor de Mello de costas, né? Chegou a hora, como se dissesse mais ou menos, olha,
já deu. Você foi considerado caçador de marajás, mas já deu, né? E aparece ele de costas. Já no segundo momento, já traz ele de frente com a expressão cabisbaixa e o contexto primordial, né, da linguagem caiu. Aí vem aqui, em letras menores, a revolução que derrubou o colo, o estouro da quadrilha que tornou o Planalto, o que muda o Brasil de Itamar Franco. Bem menor. Mas o que vai ser constituído aqui é a primeira capa dele de costa, e em letras garrafais chegou a hora, e a face dele de frente, cabisbaixo, e a palavra caiu. Observe que as condições de produção, tanto em um quanto em outro, vai se fortalecer no mesmo sentido. Mesmo instituindo formações discursivas diferentes para um e para outro, mas é a rede de memória que vai tornar as duas basicamente similares. Pode passar, meu irmão. Aí observamos sempre uma sequência, né, que a revista vem trazendo. Já no segundo momento, observamos aqui o sinal de percentagem, observando 2 candidatos à época, tá? E o peso das pesquisas para um ou para o outro. O primeiro, que simplesmente constituiu a questão de uma nova questão da moeda que se estabeleceu e que se estabelece até hoje, né? E, já no segundo momento, o outro que se institui uma nova vertente a ser trabalhada, né? Já na segunda capa da própria revista. Então, temos o primeiro momento e temos o segundo momento. Então, a revista Veja, quando traz no dia 3 de agosto, como vocês estão observando aqui, ó, de 1994, esse processo de percentagem, já no segundo momento, coloca esse mesmo candidato, né, que aparece no dia 3, ele sozinho na capa, mas evidenciando todos os pontos positivos que essa imagem da percentagem traz para aquele candidato que instituiu uma nova visão de uma realidade monetária ao Brasil. Então, observe que há uma agenda pré-estabelecida em dizer que, olha, X candidato trouxe esse principal objeto, essa principal vertente, e que já tem um processo solidificado aqui. E o outro ainda não, nós não temos essa visão. Então, é assim que a Agenda CIT trabalha dentro do processo, junto com a própria visão da própria mídia. Tá? Pode passar, meu irmão. Nesse processo, já constituindo assim, para a gente finalizar e discutir um pouco essa vertente, né? Para pensar esse lugar social, para se pensar o lugar do sujeito, principalmente esse sujeito que somos cada um de nós, quando abrimos a boca para poder falar e esquecemos que existe uma língua que se estrutura, existe uma linguagem que é um processo de manifestação que nos rodeia constantemente e que dessa linguagem nós temos assim um processo comunicativo, só que essa comunicação ela não é igual para mim, ela não é igual para o outro e ela não é igual para as representações, né, que nós instituímos dentro do próprio conjunto. Então, isso implica dizer um contexto que o Patrick Charrodot, nesse livro que aparece aí para vocês, Discurso das Mídias, de 2006, que ele também tem um outro livro chamado O Discurso Político da Política, e também, semana passada, ele acabou de lançar a manipulação, né, a manipulação da palavra. Então, discurso da mídia, discurso da política e agora a manipulação da palavra, os três se constituem para o que ele diz já no discurso das mídias, quando ele diz o seguinte: as mídias não são a própria democracia, mas são o espetáculo da democracia. Então, isso quer dizer que todas as vezes, quando nós falamos em mídia, política e linguagem, ou assim chamado de discurso, nós vamos observar que existe um processo de espetacularização.
tudo o que acontece nas charges, nas capas de revistas, quando aparece nas TVs, quando aparece em nossos discursos, quando nós discutimos uma determinada posição, essa posição ela não é nossa, é o lugar que nós assumimos enquanto posição sujeito, que vai instituir a nossa formação discursiva. Então, é importante, sim, se pensar que o seu discurso não é único e também não é verdadeiro. O seu discurso é mais um num processo comunicativo, num processo de linguagem, num processo discursivo que se pré-estabelece numa condição de produção que requer se pensar sempre também na fala do outro. É a partir da fala do outro que nós constituímos o nosso próprio discurso. Então, acredito que, a partir desse pequeno esboço, nós podemos, assim, discutir um pouco mais dentro dessa mesma caracterização da mídia, da política e da própria linguagem, quando assim for instituída como discurso. Pode passar, meu irmão. Aqui nós temos algumas referências que foram, assim, utilizadas para esse nosso diálogo, né? O Discurso das Mídias, de Patrick Charrodot, né? Que é um francês que ainda está assim, na ativa. O livro História da Sexualidade 1, que vai falar sobre a questão das relações de poder, né? Os livros da Lara e da Limberti, também com o discurso da desigualdade social. O livro de Stan Mesaron, Estrutura e Formas de Consciência, foi importantíssimo para poder discutir essas relações de condições de produção, e também a dissertação de mestrado do nosso irmão Davis Lehmann de Negreiros, que foi defendida em 2002, mas que é tão atual que contribuiu, né, na elaboração desse slide que nós falamos, discutimos um pouco aqui para poder pensar como a mídia, a política e também o discurso, eles estão assim intercalados e que nós não devemos pensar apenas numa caixinha, mas se pensar de maneira mais abrangente, dando espaço às formações discursivas dos outros que assim também têm esse mesmo direito. Quero assim agradecer imensamente a todos os irmãos que estão nos assistindo e a todos os convidados que entraram a posteriori para essa nossa conversa que nós podemos discutir agora. Muito obrigado.